E se eu te dissesse que pergaminhos escondidos por 2000 anos mudaram a forma como lemos a Bíblia, mas não do jeito que você imagina? Em 1947, um jovem beduíno encontra rolos antigos em cavernas próximas ao Mar Morto. A descoberta se espalha. Arqueólogos correm, e logo dezenas de cavernas revelam centenas de manuscritos. Hoje, vamos separar fatos de suposições e entender o que esses textos realmente comprovam menos e o que não comprovam. Neste vídeo, vamos explorar a descoberta, quem guardou os rolos, o que está escrito neles, por que são tão importantes, e no fim a resposta direta, o que eles provam menos e o que permanece em aberto. Vamos desvendar juntos esse mistério arqueológico que mudou a história. Tudo começa com um arremesso de pedra, em direção a uma abertura numa encosta rochosa. O som de cacos de cerâmica ecoa lá de dentro. A curiosidade leva o jovem pastor a encontrar jarros contendo rolos de couro e papiro. Entre 1947 e os anos 1950, um total de 11 cavernas em Qumran, perto do Mar Morto, trouxeram à luz milhares de fragmentos de manuscritos. É um quebra-cabeça textual gigante, com textos datados principalmente entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo. Essa descoberta acidental se tornou uma das maiores da arqueologia do século XX, abrindo uma janela para um passado que pensávamos ter perdido para sempre. Mas qual comunidade escondeu os manuscritos? Quem eram as pessoas que guardaram esses textos tão preciosos? A hipótese clássica, e a mais aceita, aponta para os essênios, um grupo judeu conhecido por suas regras rígidas de pureza, vida em comunidade e uma forte expectativa apocalíptica, ou seja, do fim dos tempos. As ruínas encontradas em Qumran, com suas oficinas, cisternas para banhos rituais e até possíveis salas de escrita, parecem combinar perfeitamente com a descrição que temos dos essênios. Mas é importante ser honesto aqui. Ainda existem debates. Alguns estudiosos sugerem outros cenários, como a possibilidade de os manuscritos serem uma coleção de textos trazidos de diversas bibliotecas de Jerusalém, escondidos às pressas durante as guerras contra os romanos. A conclusão é que, embora a hipótese essênia seja muito forte e bem fundamentada, ela não é unânime. O mistério sobre a identidade exata dos guardiões dos rolos ainda persiste. Então, o que exatamente está escrito nesses manuscritos? Eles se dividem em 3 grandes conjuntos. Primeiro, temos os textos bíblicos hebraicos. São cópias antigas de quase todos os livros do Antigo Testamento, como o conhecemos hoje. É incrível pensar que o único livro canônico ausente entre os achados é o de Esther. O grande destaque aqui é o grande rolo de Isaías, que foi encontrado praticamente completo, uma peça de valor inestimável. O segundo conjunto são os textos sectários ou comunitários. Estes nos dão uma visão interna da vida do grupo que vivia em Qumran. Documentos como a regra da comunidade descrevem a disciplina, os rituais e as crenças do grupo. O rolo da guerra detalha as expectativas de um conflito final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E temos também os Pesharim, que são comentários específicos sobre os livros bíblicos, como o Peshá Abacuque, que interpreta a história da época como o cumprimento direto das profecias antigas. Por fim, há outros escritos, que incluem textos apócrifos e até documentos mais curiosos, como o rolo de cobre, diferente dos outros. Este não é um texto literário, mas um inventário de tesouros escondidos, escrito numa linguagem enigmática que até hoje intriga os pesquisadores. A maioria desses manuscritos foi escrita em hebraico e aramaico, com alguns poucos em grego. Juntos, eles desenham um retrato vivo e complexo do judaísmo do período do Segundo Templo, um mundo diverso, cheio de tensões e profundamente devoto. E por que esses manuscritos são tão importantes? Qual o impacto real deles? Primeiro, a antiguidade. Antes da descoberta em Qumran, as cópias completas mais antigas do texto hebraico da Bíblia que tínhamos eram da Idade Média, por volta do ano 1000 depois de Cristo. Com os manuscritos do Mar Morto, nós demos um salto de mais de 1000 anos para trás no tempo. Temos em mãos textos bíblicos que circulavam na época de Jesus e dos apóstolos. Segundo, a comparação textual. Ao confrontar os textos de Qumran com o texto massorético, que é a base do Antigo Testamento hebraico usado hoje, e com a Septuaginta, a antiga tradução grega, percebemos algo fascinante, uma estabilidade incrível do texto bíblico. As variações existem, claro, mas são pequenas, e ajudam os estudiosos a entender como certos versículos foram transmitidos, corrigidos ou anotados ao longo dos séculos. Em linguagem simples,
Os rolos não reinventam a Bíblia, mas ao contrário, confirmam que o núcleo do texto bíblico foi preservado com uma precisão notável. Ao mesmo tempo, eles nos mostram onde existem pequenas diferenças que interessam a estudiosos, tradutores e a todos os leitores atentos da Bíblia. Agora, vamos esclarecer o que eles não provam, para desfazer alguns mitos comuns. Os manuscritos não trazem provas de laboratório para os eventos sobrenaturais narrados na Bíblia. Eles são documentos históricos, não relatórios científicos. Na verdade, a grande maioria dos manuscritos é anterior ao ministério de Jesus, ou, no máximo, contemporânea. Eles tratam principalmente de textos judaicos e comentários sobre o Antigo Testamento. Não há menção direta a Jesus ou aos seus seguidores. Também não existe um código oculto que vá mudar as doutrinas centrais da fé cristã. O que eles fazem é contextualizar o período de Jesus e dos apóstolos, mostrando o ambiente de ideias e crenças daquela época. Mas eles não reescrevem o Novo Testamento. Então, o que os manuscritos do Mar Morto realmente provam? Primeiro, eles provam a antiguidade e a diversidade textual do judaísmo do Segundo Templo. Mostram que naquela época, diferentes versões e tradições textuais da Bíblia conviviam. Segundo, eles comprovam uma estabilidade surpreendente do texto bíblico. Muitas passagens demonstram uma consistência notável ao longo de séculos de cópias manuais, o que fortalece nossa confiança na transmissão das Escrituras. E terceiro, eles fornecem um contexto histórico-religioso riquíssimo. As regras comunitárias, as expectativas messiânicas, a linguagem e as práticas descritas nos rolos iluminam a nossa leitura tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Em resumo, eles confirmam a profundidade histórica das Escrituras hebraicas e ampliam imensamente o nosso entendimento do mundo em que a fé bíblica floresceu. Imagine por um instante um escriba, a luz fraca de uma lamparina de azeite copiando cuidadosamente, letra por letra, as linhas que atravessariam milênios para chegar até as suas mãos hoje. Os manuscritos do Mar Morto são exatamente essa ponte, uma ponte silenciosa, antiga, mas que ainda hoje nos fala sobre fé, história e a busca humana por sentido. Eles são um testemunho da dedicação em preservar uma palavra considerada sagrada. Se essa descoberta te surpreendeu tanto quanto a mim, deixe o seu like, inscreva-se aqui no Bíblia Revelada e compartilhe este vídeo com quem também ama a história bíblica. E agora? Eu quero saber de você nos comentários. Qual outro achado arqueológico você gostaria de ver revelado aqui? A estela de Teldã, o ossuário de Caifás ou o misterioso rolo de cobre? Comente abaixo e até o próximo vídeo.